Meu amigo e minha amiga concurseira, seja muito bem-vindo ao canal Direito para Concursos. Eu sou o Daniel Lopes, seja muito bem-vindo novamente se você já conhece o nosso canal. Hoje a gente vai começar aqui a tratar dos recursos em espécie em processo civil. Eu deixei até aqui anotado a respeito dos recursos que a gente vai estudar ao longo aí das próximas, possivelmente 4 aulas aí, que a gente deve estar finalizando o nosso estudo aqui de processo civil com relação ao Código de Processo Civil, tá? Então, se você chegou até esse momento aqui, pode se alegrar que você já está muito próximo do fim da matéria aqui sobre o CPC. Depois a gente só vai tratar ainda a respeito das duas leis que o edital lá traz, também para a gente poder finalizar como um todo a matéria. Então aqui, a respeito da apelação, que vai ser a nossa aula hoje, mas ao longo aí das próximas aulas, os recursos que a gente vai estudar são apelação, agravo de instrumento, agravo interno e embargos de declaração. Nas próximas 3 ou 4 aulas aí a gente deve estar finalizando já o nosso conteúdo aqui de CPC, tá? Depois somente vão faltar ali 2 leis para a gente poder tratar, são leis que são relativamente curtas, tá? Então vamos lá. Artigo 1009, vamos falar sobre a apelação, que aqui é o recurso mais conhecido aqui dentro do processo civil, possivelmente aqui um dos mais, né, realmente relevantes aí no dia a dia forense, tanto a apelação quanto o próprio agravo de instrumento são extremamente relevantes, então dê muita importância para esses dois. Vamos lá, 1009. Primeiro aqui, olha, qual que é o cabimento, né? É com relação à impugnação da sentença. Ele aqui é o recurso destinado à impugnação da sentença. Parágrafo 1º. As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final ou nas contrarrazões. Vamos lá. Normalmente, o agravo de instrumento ele visa atacar uma decisão interlocutória, uma decisão que ocorra ali no meio do processo de conhecimento e acaba ensejando aqui essa interposição do agravo de instrumento. Então, nós temos aqui que, com relação à sentença, em regra, ela é atacada aqui pela apelação. E nós temos que as decisões interlocutórias são atacadas pelo agravo de instrumento. No entanto, aqui com o novo CPC, nós temos algumas hipóteses, algumas situações em que algumas questões elas não podem ser atacadas diretamente pelo agravo de instrumento. Elas não podem ser atacadas pelo agravo de instrumento. Quando elas não podem ser atacadas pelo agravo, e elas são situações que ocorreram ali ao longo do processo, mas não foram decididas em sentença, ele está dizendo que ele pode entrar com uma apelação e questionar isso na sentença. Então, no momento da sentença, ele vai questionar isso na apelação e vai dizer, olha, no meio do processo aconteceu isso, 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 e eu não poderia entrar com um agravo de instrumento, já que ele não é permitido para essa hipótese aqui. Então, é isso que está falando que se a decisão não cabia o agravo de instrumento, não fica coberta ali pela preclusão, não vai ficar precluso, você pode questionar isso sim ainda na apelação e deve ser suscitado em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final ou então também nas contrarrazões. Tá bom? Então vamos lá, pode ser tanto na apelação, contrarrazões aqui é a resposta do recorrido. O recorrente ele interpõe a apelação e o recorrido apresenta ali as contrarrazões. Parágrafo 2º. Se as questões referidas no parágrafo 1º forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para em 15 dias manifestar-se a respeito delas. Pode ter sido então alguma situação que o recorrente ele não entrou, ele não falou nada a respeito daquilo, mas o recorrido se manifestou a respeito daquilo que deveria ter sido arguido lá no meio do processo. No entanto, como não há previsão legal de arguir aquilo no meio do processo, eles estão arguindo na sentença. E o recorrente não arguiu a respeito daquilo, o recorrido pode
questionar aquelas situações e, se ocorrer isso, o recorrente ele vai ser intimado para apresentar aqui manifestação a respeito dessa situação dentro do prazo de 15 dias. O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no artigo 1015 integrarem capítulo da sentença. Aqui o parágrafo 3º é simplesmente para dizer que, por exemplo, essas situações aqui que são resolvidas lá normalmente por agravo de instrumento, pode ser que elas sejam resolvidas aqui na sentença. Aqui o 1015 está dizendo ali a respeito das situações que são atacadas por agravo de instrumento, normalmente ali no meio do processo. No entanto, vamos dizer que essas situações foram resolvidas na sentença. Também, se elas foram resolvidas na sentença, cabe apelação com relação a elas. Aqui percebam que o CPC ele adotou aqui um critério com relação a ser sentença ou não. Se for sentença, independente da matéria que está trazendo, cabe a apelação, ainda que seja uma matéria que, em regra, seria atacada por agravo de instrumento. A apelação interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau conterá. Primeira coisa que ela é dirigida ao juízo de primeiro grau. A apelação, primeiramente, ela é interposta dirigida ao juízo de primeiro grau. Então, ao próprio juiz ali. Conterá o quê? Primeiro, nomes, qualificação das partes, exposição do fato e do direito, razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade, o pedido de nova decisão. Então, o pedido aqui do recurso é de uma nova decisão. Razões aqui ele vai apresentar o porquê que ele está pedindo aqui a reforma, porquê que ele está pedindo a decretação de nulidade. Então, reforma a gente já comentou com relação àquela decisão que ele considerou injusta, e o pedido de decretação de nulidade é com relação à decisão que ele considerou ilegal. A exposição do fato, ele apresenta os fatos, apresenta o direito, matéria jurídica, o nome e qualificação das partes também. O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias. Contrarrazões, 15 dias, ele é intimado para apresentar. Se o apelado interpuser a apelação adesiva, lembra que a gente estudou aqui a respeito de recurso adesivo e uma das hipóteses era a apelação. É possível que na apelação haja apelação adesiva. Se ele interpuser a apelação adesiva, o juiz intima o apelante para apresentar contrarrazões. Lembrem-se aqui que quando falamos aqui sobre recurso adesivo, a gente está falando sobre sucumbência recíproca. Então, vamos dizer aqui que o recorrente ele entrou aqui com uma apelação, foi intima o recorrido. O recorrido, ele entra aqui, ele pode apresentar as contrarrazões e também apresentar o recurso adesivo. O recurso adesivo é aqui a própria apelação, né? Ele é uma apelação aqui que fica subordinada a outra apelação, no entanto, também é uma apelação. E esse recurso adesivo ele acaba tendo que intimar o recorrente. Intima o recorrente para apresentar apelações, para apresentar contrarrazões. Deixa eu apagar aqui para ficar melhor. Para apresentar contrarrazões. Após as formalidades previstas nos parágrafos 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade. Percebam aqui que, embora a apelação ela seja ali direcionada ao juízo de primeiro grau, não é ele que vai realizar esse juízo de admissibilidade. O juízo de admissibilidade aqui que é o que vai fazer ali o julgamento com relação a se o recurso deve ser aceito ou não. Aqui não é simplesmente com relação à matéria, mas aqui uma questão processual, se vai entender que ele deve ser admitido ou não. Então essa primeira avaliação, se ele vai ser admitido ou não, ele vai ser feito pelo próprio tribunal e não pelo juiz,
mesmo que o recurso tenha sido ali interposto aqui no primeiro grau. Recebido o recurso de apelação no tribunal e distribuído imediatamente, o relator, então vai lá para o relator. O que o relator ele pode fazer? Primeiro, decidir monocraticamente, então sozinho, apenas nas hipóteses do 932, 3 a 5. A gente não vai estudar esse artigo aqui, então vamos para frente. Se não for o caso de decisão monocrática, elaborará seu voto para julgamento do recurso pelo órgão colegiado. Tá? Então, se não for um caso de ele decidir ali sozinho, ele vai fazer o voto. Lembrem lá o que eu falei, o relator ele é o responsável pelo primeiro voto, ele elabora esse voto, e esse voto ele vai para julgamento pelo órgão colegiado. O órgão colegiado é aquele que possui outros desembargadores para poder decidir. A apelação terá efeito suspensivo. A regra aqui para a apelação é efeito suspensivo, embora não seja a regra ali dos recursos. Na disposição geral ele fala, né, que os recursos em regra não possuem efeito suspensivo. Aqui, no entanto, com relação à apelação, ele diz aqui no 1012 que ele terá efeito suspensivo. Então, o que vale? Vale a regra específica aqui, claro. Tá? Então, as disposições gerais elas valem quando não há alguma disposição que seja contrária a ela e que seja mais específica. Aqui, nós temos uma disposição mais específica que está dizendo que a apelação tem efeito suspensivo. Então, tomem cuidado com essa disposição aqui, muito importante também. Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que, aqui com relação a algumas decisões que possuem efeito imediato após a publicação da sentença. Então, seriam exceções aqui ao efeito suspensivo da apelação. Nós temos aqui homologação de divisão ou demarcação de terras, condenação ao pagamento de alimentos. Você vai se lembrar lá quando a gente falou a respeito do pagamento de alimentos, nós vimos que o recurso ele não tem efeito suspensivo aqui. Aqui é importante já que existe uma urgência com relação aos alimentos, tá? Então não é porque a pessoa entrou com uma apelação que a outra parte vai ficar sem os alimentos ali. Também que extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos. Julga procedente pedido de instituição de arbitragem. Aqui o juiz julgou que cabe à arbitragem julgar. Então entrou com recurso aqui, esse daqui não tem efeito suspensivo. Confirma, concede ou revoga tutela provisória. Senão a própria tutela provisória perderia o sentido de existir. Se não fosse assim, também decreta a interdição. Nos casos do parágrafo 1º, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. Aqui, nesses casos do parágrafo 1º, essas hipóteses aqui, é bom você depois tentar lembrar aqui dessas hipóteses, né? Ele diz que nos casos do parágrafo 1º, o apelado ele pode promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. Aqui no parágrafo 2º, podemos então entender que com relação ao processo nós temos lá o vencedor, né? E temos o vencido. O vencido aqui é o apelante. Ele entra com recurso e o vencedor é o apelado. Por isso que ele diz aqui no parágrafo 2º que nos casos ali do parágrafo 1º, que não há efeito suspensivo à apelação, o apelado, que é o vencedor, ele já pode promover o pedido de cumprimento provisório da sentença. Você vai se lembrar lá, se você já estudou junto com a gente lá, das hipóteses de cumprimento provisório de sentença. É possível que ele já dê aqui início ao cumprimento. Parágrafo 3º, pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do parágrafo 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao. Então vamos lá, a gente tem duas hipóteses de efeito suspensivo. Primeiro é o próprio legal. A própria lei já diz lá que tem efeito suspensivo. A outra hipótese é a judicial, na qual o juiz vai dizer que possui ali um efeito suspensivo.
Aqui, com relação ao parágrafo 3º, a gente vê aqui que é uma hipótese de pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses em que, em regra, não há efeito suspensivo. Ele pode ser formulado e o requerimento é dirigido primeiramente aqui ao tribunal ou então ao relator e a depender do momento processual aqui. Então, primeiro, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição. Tá? Então, entre esses dois momentos, o pedido aqui ele é formulado ao tribunal, esse pedido de concessão de efeito suspensivo para a apelação. Então, nós temos lá, já que aqui entre a interposição da apelação e a distribuição, ainda não há ali a designação de um relator. Em razão disso é que é o requerimento dirigido ao tribunal. Ele fala, ficando o relator designado para seu exame, prevento para julgá-la. Então, vai distribuir ali um relator para poder julgar o pedido de suspensão da eficácia da sentença. E esse relator que julgar essa situação, ele vai também continuar ali com competência para julgar o processo em si, para julgar a apelação. Ou então, vai mandar para o relator se a apelação já tiver sido distribuída. Tá bom? Então, são dois momentos distintos aqui. Primeiro para o tribunal, segundo para o relator, se a apelação já tivesse sido feita a distribuição. Cuidado aqui com o parágrafo 3º, então, é a possibilidade do pedido de concessão de efeito suspensivo da apelação por meio aqui judicial. Embora a lei não diga que não existe ali efeito suspensivo, ele dá essa possibilidade de efeito suspensivo por meio de requerimento. Então, nas hipóteses do parágrafo 1º, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar. Então, o que ele precisa demonstrar? Vamos lá. O que ele precisa demonstrar para que possa haver ali a concessão de efeito suspensivo? Probabilidade de provimento do recurso ou, se sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Aqui, muitos doutrinadores entendem que há um equívoco na lei, mas ele coloca a expressão ou. Então, ele fala aqui que se tiver, por exemplo, somente aqui probabilidade de provimento do recurso, que seria aqui o fumus boni iuris, ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave, então periculo in mora, já seria cabível aqui a possibilidade do efeito suspensivo. Então, ele coloca aqui uma possibilidade aqui a mais, não é necessário que haja uma cumulação com relação aos requisitos aqui. Acaba se diferenciando com relação às outras hipóteses que a gente viu de recursos, né, com relação à possibilidade de suspensão da eficácia. Então, tome cuidado aqui no parágrafo 4º, em razão dessa expressão ou, embora muitos doutrinadores entendam que há aqui uma disposição equivocada da lei. Artigo 1013. A apelação devolverá ao tribunal conhecimento da matéria impugnada. Aqui o efeito devolutivo do recurso. Ele devolve a matéria para que o tribunal possa julgar. Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado. Aqui, quando ele diz relativas ao capítulo impugnado, é porque existe a possibilidade da sentença ser dividida em capítulos. Aqui não é uma regra, mas a sentença ela pode ser dividida em capítulos e a impugnação, o recurso pode ser com relação a somente um capítulo da sentença. Então, quando é dividido dessa forma e você impugna apenas uma parte da sentença, significa que o tribunal ele fica limitado àquela situação, àquele pedido. É a mesma situação da petição inicial. O juiz ele precisa julgar somente dentro daquele pedido da parte, concorda? Aqui é a mesma coisa, o tribunal só julga limitado àquilo que a parte pediu, àquilo que o recorrente pediu. No entanto, ele diz que o tribunal ele pode discutir todas as questões, tanto as que já foram solucionadas, tanto as que não foram solucionadas, no entanto, precisa ter sido já impugnada. Parágrafo 2º. Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais. Então, vamos lá, a gente tem um pedido.
ou então uma defesa que tem mais de um fundamento. Vamos dizer que o juiz ele acolheu apenas um dos fundamentos. A apelação ela devolve ao tribunal o conhecimento dos demais fundamentos. Aqui não estamos tratando a respeito da situação em que o juiz o tribunal ele não vai julgar toda a matéria, tá? Que eu acabei de falar anteriormente. Aqui estamos falando a respeito da mesma matéria, no entanto que foram trazidos vários fundamentos. Vamos dizer que o juiz acatou somente um fundamento, no entanto, as partes ali apresentaram vários fundamentos. Quando no recurso for apresentada aquela questão novamente, significa que a questão já foi apresentada. Então, todos aqueles fundamentos que foram trazidos, eles também estão inseridos na discussão daquela matéria em específico. Então, todos esses fundamentos, ainda que não tenham sido acatados pelo juiz, ainda que não tenham sido discutidos pelo juiz, eles também vão ser devolvidos ao tribunal para que ele possa decidir. Aqui é diferente de simplesmente dizer que várias matérias vão ser devolvidas ao tribunal. Somente as matérias que foram impugnadas é que vão voltar para o conhecimento do tribunal, tá bom? Então, uma coisa são matérias, nós temos aqui um conjunto de matérias, por exemplo, né, 3 matérias, e com relação a fundamentos, nós podemos ter aqui, por exemplo, 4 fundamentos, né, com relação a essa matéria, mais 3 fundamentos com relação a essa matéria, 2 fundamentos com relação a essa matéria. Vamos dizer que a gente questionou essa matéria aqui, e a gente não questionou essas outras duas. O tribunal ele vai poder julgar tudo isso daqui novamente, todos esses fundamentos, mas ele não julga com relação a essas outras matérias que não foram impugnadas, tá bom? Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando reformar a sentença fundada no artigo 485, aqui, extinção sem resolução do mérito. Então, se for ali uma decisão sem extinta, sem resolução do mérito, e o tribunal já pode julgar, ele já pode julgar aqui o mérito com relação àquilo. Tá? Ainda que o juiz não tenha julgado o mérito, é isso que ele está dizendo, o juiz pode não ter julgado o mérito. No entanto, a gente aqui, o tribunal já pode sim julgar o mérito, a gente não precisa devolver para o juiz, para ele decidir o mérito. No entanto, aqui somente com relação a processos que já estão em condição de imediato julgamento. Para aqueles processos que ainda precisam passar pela instrução, pela produção de provas, eu preciso ouvir ainda testemunha, tal, esse processo ele precisa retornar para o juízo para que aquilo seja executado. No entanto, se já estiver ali é possível de imediato julgamento, então já tem todos os documentos ali, já pode decidir, o próprio tribunal já pode decidir o mérito com relação àquele processo, ainda que ele tenha sido extinto sem resolução do mérito. 2. Decretar nulidade também da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir. Congruente significa aqui uma correspondência entre o pedido e o julgamento. O juiz ele não pode julgar além do que se pediu, não pode julgar a mais e nem a menos daquilo que foi pedido. Então, decreta a nulidade dessa sentença por não ser congruente. Também pode constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo. Pode dizer ali que o juiz ele não julgou todos os pedidos, em razão disso ele pode já julgar o mérito também com relação ao pedido que não foi julgado. E decretar nulidade pela falta de fundamentação também. O tribunal pode fazer isso daqui. Quando reformar a sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau. Então, também quando há aqui decadência ou prescrição, o tribunal, ele também, quando possível, já julga logo o mérito. Julga o mérito e também já examina as demais questões sem precisar mandar para o juízo de primeiro grau. O capítulo da sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória é impugnável na sentença, na apelação. Então, a gente já viu aqui que a respeito da tutela provisória, a tutela provisória, ela em regra, ela é atacável aqui por agravo de instrumento,
A tutela provisória geralmente é atacada por agravo de instrumento. No entanto, foi uma sentença que já confirmou, ou ela concedeu a tutela, ou então ela revogou essa tutela. Embora seja matéria aqui, tutela provisória, seja matéria impugnada por agravo de instrumento, como ela foi apresentada aqui na sentença, o que impugna ela é o recurso da apelação. Artigo 1014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. Então vamos dizer ali que alguma questão de fato ela ainda não havia sido apresentada. No entanto, ela não foi apresentada por algum motivo de força maior. Então vamos dizer que ela foi coagida a não apresentar aquela questão de fato. Se ela foi coagida a não apresentar aquela questão de fato, ela pode apresentar essa situação agora aqui diretamente ao tribunal, ainda que ela não tenha apresentado lá no início. Aqui é uma exceção da exceção da exceção, tá bom? Aqui claramente não é a regra, somente se houver realmente uma questão de motivo de força maior, tá? É uma exceção. Então a gente vai finalizando por aqui o nosso estudo a respeito da apelação aqui em processo civil, uma matéria muito importante, muito relevante. Lembrem-se aqui do efeito suspensivo da apelação, das exceções ali a respeito do efeito suspensivo e da possibilidade do juiz conceder um efeito suspensivo também, tá? Então a gente finaliza por aqui, espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje. Deixe o seu joinha, tá? Clica no botãozinho assim do curtir, tá? E também não esquece de se inscrever clicando no ícone aqui ao lado. Isso me ajuda bastante, ajuda o nosso canal a crescer cada vez mais e trazer sempre conteúdo de qualidade para você, tá bom? Então a gente vai ficando por aqui. Muitíssimo obrigado e até a próxima aula. Um grande abraço para você.